Fala pessoal, beleza? Você já se perguntou naquele momento de reflexão, ou você já conversou com algum colega seu do trabalho, ou você também já falou com algum amigo seu como ele estuda? Já teve esse papo com o pessoal? Ou você já procurou na internet forma de estar estudando, alguma metodologia? Eu sou o Rods do Codando TV e nesse vídeo eu vou trazer a metodologia, que é uma palavra muito forte, né? Então eu vou indo para a forma na qual eu utilizo para estar estudando algum conteúdo, seja de tecnologia ou não sendo de tecnologia. Antes que você questione ou comente, nossa, essa é a melhor forma de estar estudando? Não é o caso, tá? Eu tô te dando o meu cenário, então a minha proposta é estar te dando uma ferramenta e ver se ela te ajuda com as outras ferramentas que você está adquirindo com a sua experiência de vida ou até que você mesmo criou. Então, se isso te ajudar, tá tudo bem e esse é o objetivo. Então, eu separei até que ponto o conteúdo vai ter que ter um nível de profundidade, né? E tem um depende muito grande nisso, né? Então, eu separei em primeiro nível no que, depois o porquê, o como e o quando. E a ideia não é você sempre percorrer os 4 níveis até chegar no quando, e sim ver de acordo com a sua necessidade até que ponto é interessante você estar sabendo. Começando pelo que é a parte mais básica desses 4 níveis, a proposta dele é saber o que faz algo. E nada mais que isso. E o que fazer para estar utilizando. Então, pegando o exemplo assim, de uso de tecnologia como injeção de dependência, que é algo muito mais complexo, talvez exigiria um pouco mais desses níveis, mas se já está implementado no projeto no qual você está trabalhando, você só precisa saber o que ela faz e o que fazer para implementar no seu projeto. Ou você está trabalhando com alguma SDK terceira, de alguma empresa terceira que você está utilizando, que é uma caixa preta. Você não precisa saber o como lá dentro, né? Mas você sabe o que ela faz e o que fazer para estar utilizando. E isso é a sua real necessidade. E isso não é demérito para ninguém, tá? Às vezes também você só precisa estudar alguma coisa, fazer aqueles labs, né? Aqueles testes, aqueles samplezinhos pequenos, para estar antenado do assunto. E tá tudo bem. Então, o que, a proposta do que e a forma seria essa. Indo pro porquê, aí sim você já começa a ter alguns questionamentos. Você já sabe o que faz, o que utilizar, só que você começa a questionar o porquê está sendo usado daquela forma de A ou B. Pegando o mesmo exemplo da gestão de dependência, o uso do Coin, por exemplo. Você pode fazer um singleton gigante na sua aplicação, ou você pode separar em módulos menores para cada escopo que você está trabalhando. Ou você pode criar scopes names mesmo para cada parte. Aí tu fala assim, tá, mas por que está usando isso? Por que está usando dessa forma? Por que está usando aquilo? Isso já vai melhorando, evoluindo a forma de você vai estar utilizando a tecnologia e até estar questionando as pessoas que implementaram naquelas condições. Então, o porquê ele serve para isso. Já chegando no como, eu já aviso para vocês, tá? O como é um caminho sem volta. Então, se você quer continuar esse vídeo, põe sua conta em risco e eu vou te dar um momento de reflexão, que é o quê? Se inscreva no canal, deixa o seu like, é de graça, ajuda muito o Codando TV. E eu queria muito chegar a 2.000 inscritos. Então, se você puder compartilhar esse vídeo, ajuda bastante aqui o canal. Após esse momento de reflexão, o como, por que ele é um caminho sem volta, né? Porque basicamente no como é onde você vai indo a fundo de como funciona aquela tecnologia. E às vezes você vai entrando classe por classe e tu vai entendendo, nossa, funciona aqui. Vou pegar o RX, que muitas vezes fiz isso com o RX. Você pega o RX, tu vai entender como entende o single, aí tu entra no single, aí tem a implementação, aí tu entra dentro, aí tu entra, aí tu vai indo, e às vezes é um caminho sem volta que você às vezes tá entendendo mais do que deveria saber. Um exemplo até do Flow, não sei se vocês sabem, mas o Flow ele utiliza um job lá dentro. Se você olhar dentro da implementação da classe e saber como funciona, ele utiliza nada mais, nada menos do que os próprios jobs, ele controla os jobs. Mas na prática você não precisa saber disso, mas é interessante e é legal. E até escrevi um artigo sobre isso, no qual, que é justamente o tópico que eu estou explicando para vocês, que é esses tópicos. E o como, uma das formas que pode ver, que é uma sugestão minha, de estar utilizando o como de bibliotecas que sejam por fora, ou você pode ver dentro do sources, né, do seu projeto, entrando dentro da classe, ou você pode ir no GitHub e pelo próprio GitHub você tem a visualização de desenvolvedor, que é apertar o ponto no atalho ou colocar uma URL diferente que é .dev. E nisso você consegue ver, transformar o seu GitHub em um VS Code, digamos assim, e trabalhar nos estudos de como saber funcionar aquela tecnologia. Eu acho que é bem bacana, é bem legal, tá aqui uma dica, tá? Então se quiser seguir essa dica, é legal. E agora chegamos no nosso último nível, o quando. E o quando,
ele é o mais complexo / subjetivo de todos esses itens. Por que isso? Porque o quando, ele é um conjunto do que com o porquê. E eu não esqueci o como não, tá? O como ele é opcional, até porque ninguém é obrigado a saber como funciona tudo de todas as coisas. Mas para você saber quando usar algo, é interessante você ter se aprofundado no que e no porquê você está usando aquilo, tá? Só que assim, eu entendo e eu acho que é legítimo quando você está estudando algo e está empolgado, alguma tecnologia nova, e você quer usar em todos os lugares e quer colocar na prática. A gente sabe que na tecnologia não existe uma bala de prata, tá? Só que você está empolgado e quer usar toda hora. Então, o quando, ele entra mais para ti como um momento de reflexão, para você não tratar como uma bala de prata tudo, e você se auto-questionar, ter um ponto ali com você mesmo, né? Tu fala assim, nossa, quando eu uso aquilo? Tô usando pra cá, tô usando quando é requisição, tô usando quando é banco de dados, tô usando quando é aquilo, quando é assado. É mais pra colocar um pouco o pé no chão e fazer um momento de reflexão. Até hoje eu tento aperfeiçoar isso é normal, isso acho difícil também, tipo, alguém dizer que sabe quando usar as coisas de maneira perfeita, mas isso é um aprendizado contínuo, tá? Então essas são as 4 formas que eu utilizo pra estar utilizando até que nível eu quero estudar uma tecnologia ou algum assunto de acordo com a minha necessidade, lembrando que não é demérito para ninguém estudar até o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, porque eu também faço a mesma coisa, dependendo do que eu estou me propondo para estar estudando, e tomara que isso tenha te ajudado de alguma forma. Beleza? Valeu!